Olá, bem-vindo ao canal da Dirce. Se você chegou até aqui, é importante que você se inscreva, curta, comente e compartilhe. Na videoaula de hoje, vou fazer com você um passeio literário seguindo a personagem Ana do conto Amor, que integra a obra Laços de Família de Clarice Lispector. Este conto, Amor, é leitura obrigatória para o primeiro exame de qualificação da UERJ 2026. E se você quiser adquirir este exemplar, que contém o conto Amor e outros contos encantadores de Clarice Lispector, é só clicar no link que aparece na descrição deste vídeo e tem, assim, um desconto especial. Mas agora, eu convido você a vir comigo e ficar até o final, porque eu vou fazer a análise do conto Amor, desse fabuloso conto de Clarice Lispector. Então, vem comigo. O conto se chama Amor e é da escritora Clarice Lispector. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a autora, porque para ler Clarice Lispector tem que entender Clarice Lispector. Então, vamos lá. Clarice Lispector, aqui a imagem de Clarice Lispector, ela nasceu em 1920 e morreu em 1977. Ela foi um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. O seu romance foi inovador, porque possuía uma linguagem altamente poética, e a obra de Clarice se destacou diante de todos os modelos narrativos tradicionais. O seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, recebeu o prêmio Graça Aranha, e a obra Laços de Família conquistou o prêmio Jabuti. Clarice Lispector nasceu numa aldeia na Ucrânia e era filha de pais judeus. Então, ela era filha de um casal de origem judaica que saiu de seu país diante da perseguição aos judeus, né, durante lá a Guerra Civil Russa, né, uma perseguição antissemita. Ao chegarem ao Brasil, os pais, com Clarice e suas irmãs, se fixaram em Maceió, né, fixaram residência lá em Maceió, onde morava Zaina, que era irmã da sua mãe. A Clarice tinha apenas 2 meses de idade e, por iniciativa do seu pai, todos tiveram que trocar de nome, todos mudaram de nome. Então, a Clarice Lispector, ela nasceu Raya Pinkassovna Lispector e passou a se chamar Clarice Lispector. Então, ela mudou de nome. Depois, a família também foi para a cidade do Recife, mudou-se para o Recife, onde Clarice passou a infância, lá no bairro da Boa Vista, e aprendeu a ler e a escrever, muito nova. E logo em seguida ela começou a escrever os seus primeiros contos. Seus contos iniciais ela escreveu lá em Recife. O que é importante saber sobre a obra de Clarice Lispector? Antes de entender o conto Amor, é interessante saber que Clarice Lispector pertence à terceira geração modernista, a geração de 45, a geração que, assim como Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, eles inovaram, né? Foi uma época de renovação. Então, Clarice, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, eles promoveram uma revolução, uma renovação das formas de expressão literária na prosa, principalmente no conto e no romance. A linguagem de Clarice é uma linguagem especial, uma linguagem que se destaca por expressar as paixões, os estados da alma. A escritora utilizou recursos técnicos modernos, como a análise psicológica, o monólogo interior, o fluxo de consciência e o processo de epifania. Clarice Lispector, ela é considerada uma escritora intimista, psicológica, mas a sua produção ela vai além disso. Ela também
atingiu outros universos, a sua obra é também social, é também filosófica e existencial. As histórias de Clarice raramente têm um começo, meio e fim bem definidos. A sua ficção, ela rompe com aqueles elementos da narrativa, o tempo e o espaço. Então, ela transcende o tempo e o espaço e os personagens são postos em uma situação limite. São frequentemente mulheres, são femininas. Então, as protagonistas dos contos e dos romances são sempre mulheres, quase sempre situadas em centros urbanos. A Clarice nunca aceitou ser rotulada, né? Apesar disso, ela nunca aceitou o rótulo de escritora feminista, né? Mas, se observarmos bem, em seus contos e em seus romances, aparecem protagonistas femininas. Vou citar um exemplo: a Joana, de Perto do Coração Selvagem. Outro exemplo, a Virgínia, de O Lustre. Outro exemplo, Lucrécia Neves, de A Cidade Sitiada. E a Macabeia, do seu último romance, A Hora da Estrela. Então, mesmo assim, ela não gostava de rótulos, né? Direito da escritora. Mas quando a gente fala que ela é uma escritora intimista, né, feminista, é mais uma homenagem. Mas é preciso entender este universo clariciano. Então, vamos à análise da obra Amor. Então, para começar, Amor é um dos contos que compõem Laços de Família e foi escrito em 1960. O gênero é o conto. O que é um conto? O conto, geralmente, é um gênero literário que se caracteriza por ser uma narrativa curta, com início, meio e fim definidos. Porém, as histórias de Clarice raramente têm um começo, meio e fim definidos. Sua ficção transcende o tempo e o espaço, e os personagens são postos em situações limites, são com frequência femininas e quase sempre situadas em centros urbanos. Repito isso mais uma vez. E quais são as características de um conto? O conto é uma obra de ficção. Tem poucos personagens, espaço e tempo restritos. Então, ao contrário do romance, que é uma narrativa longa, que tem muitos personagens e que o romance ele vai acontecendo em vários espaços, vai mudando a época. O conto não. Ele tem espaço e tempo restritos. Tem um conflito único, tem um enredo sem ramificações e tem uma estrutura básica, uma situação inicial, um conflito, um clímax e o desfecho. Só que a Clarice ela vai fazer isso tudo de forma não linear. Os contos de Clarice Lispector são narrativas curtas que se caracterizam por uma linguagem poética. Isso é muito importante. A linguagem de Clarice é poética. E pelo uso da repetição, como eu vou mostrar daqui a pouco para você. O tema do conto Amor é o seguinte: o narrador de Clarice Lispector, ele nos relata a história de Ana, que é a protagonista. É uma dona de casa atarefada em cumprir seus deveres de mãe e esposa, completamente sugada em seu mundinho previsível e cotidiano. Ana é muito mais dependente de sua servidão do que talvez os próprios beneficiados. O foco narrativo aqui é a terceira pessoa. E qual é o tipo de narrador? É um narrador onisciente, que tem acesso aos pensamentos, às emoções, né? É, aos monólogos interiores da personagem. A protagonista é a Ana, que é uma mãe, esposa e dona de casa que ocupa o seu tempo cuidando da família e das tarefas domésticas. O narrador nos leva a acompanhar o dia a dia, né? E os vários estados de espírito, o dia a dia não, o dia e os vários estados de espírito que tomam conta dela. Após ter uma epifania, vou explicar daqui a pouco o que vem a ser epifania, que a faz repensar toda a sua vida. Ana cuidava dos filhos, do marido, cozinhava, costurava a cortina, roupas dos filhos, decorava a casa, limpava a casa, uma mulher e suas múltiplas funções, além de receber convidados em casa também.
Outros personagens que aparecem no conto e que estão em volta, né, da protagonista. O marido, os filhos, o cobrador de luz, né? Todos esses personagens vão fazendo parte desse dia, né, da personagem Ana. As empregadas do edifício que cantavam, a empregada de Ana que estava preparando o jantar, os irmãos, suas esposas e os filhos que foram jantar na casa de Ana, o porteiro do Jardim Botânico, o condutor do bonde, o cego que mascava chicletes, esse cego que vai desencadear nela o processo epifânico, os passageiros, o moleque dos jornais que entregou a Ana os ovos que caíram no chão do bonde, a senhora de azul, a mulher que deu um empurrão no filho, dois namorados. Então, percebemos aqui que o único nome que aparece é o da Ana, né? Os outros aparecem como funções, né? O marido, os filhos, o cobrador, a empregada, os passageiros, o moleque, a senhora. Então, o único personagem que tem nome aqui é a Ana, no conto, né? Os espaços, onde ocorre a narrativa, né? Em que lugar? Primeiro, a casa de Ana, o bonde que ela toma para ela foi fazer algumas compras e ela está voltando para casa. Esse bonde é um meio de transporte lá dos anos 60, no Rio de Janeiro. O Jardim Botânico, o Maitá, que é o bairro da Zona Sul, no município do Rio de Janeiro, faz limite com os bairros de Botafogo, Jardim Botânico, Lagoa, Alto da Boa Vista, Copacabana e Santa Teresa, a Rua Voluntários da Pátria, que também é citada. Então, o Jardim Botânico é um local onde a personagem vai parar, porque ela se distrai, né, e passa do ponto onde ela deveria descer. Aqui eu mostro a imagem, peraí, antes, vou voltar aqui um pouquinho, um mapa, né, aqui, só para mostrar o caminho por onde a Ana vai percorrer até chegar ao Jardim Botânico, né? O Jardim Botânico, portão do Jardim Botânico, onde ela para e onde ela fica e ela tem toda assim uma reflexão. O narrador mergulha nos pensamentos da personagem, mergulha no monólogo interior, né, nas sensações da personagem. Bom, o tempo da narrativa ocorre durante a viagem, à tarde e à noite em casa. O livro fala sobre a hora perigosa da tarde. O narrador nos fala sobre esse período, a hora perigosa da tarde. A hora perigosa da tarde é quando tudo estava arrumado e ela não tinha mais o que fazer. Então, é uma mulher que trabalhava muito em casa e chegava um momento à tarde, né, que estava tudo tão limpo, tão organizado, que ela não tinha mais o que fazer e aquilo dava uma certa ansiedade nela, uma certa aflição, porque ela queria sempre estar fazendo alguma coisa. As narrativas de Clarice Lispector situam-se no intervalo entre prosa e poesia, isso aqui é muito importante, né? Como eu vou ler aqui uns trechos e vocês vão notar que há muita poesia, uma linguagem poética na prosa de Clarice Lispector. Características do conto clariciano. A sua franqueza, ela é franca, o narrador é franco em tratar de aspectos psicológicos, o fluxo de consciência, os processos de epifania, crises existenciais, por meio de um estilo solto, um estilo fragmentário. Ela emprega a sutileza do humor, a ironia no próprio nome do conto, o amor, né? Amor, né? Que é essa palavra que denota afeto, né, uma reciprocidade, mas no conto Amor, na verdade, é ela que se dedica, ela se anula, a personagem Ana se anula para servir a sua família. Anula, inclusive, a vida que ela teve antes de ser casada. Então, ela usa também o uso diferenciado dos tempos verbais. O foco narrativo, ela mistura pensamento do personagem com a fala do narrador, é o discurso indireto livre. E o uso de figuras de linguagem. Bom, agora o que significa o termo epifania? Vê aqui, aí, pulou. Gente, epifania é um termo inicialmente foi utilizado como um conceito bíblico, né, que significa manifestação divina que sempre traz salvação, né? É um termo que significa que é como se fosse uma iluminação, né? E o escritor inglês James Joyce, ele ultrapassa o significado bíblico, né? Ele tira esse significado bíblico, né? Ele ultrapassa e transforma em técnica literária. Então, foi James Joyce, né, que transformou
epifania numa técnica literária. Epifania significa brilhar, iluminar, né? É, e essa técnica literária, ela passa a ser uma transfiguração do cotidiano na descoberta do real em alguns momentos fugidios da vida. Bom, há uma semelhança muito grande entre a obra de Clarice Lispector e de Virginia Woolf, né? A não linearidade de escrita, a escrita de Virginia Woolf e de Clarice Lispector não é linear, o tempo e o espaço, sendo que o tempo é dirigido pelo fluxo de consciência e o espaço é configurado para auxiliar na compreensão dos aspectos psicológicos das personagens e, principalmente, na discussão sobre o sujeito feminino inscrito no meio social, familiar e literário. A epifania, aqui, agora sim, vem do grego epi, que significa sobre, e faino, que significa, peraí, aparecer, brilhar. Então, epifânia significa manifestação, aparição. E epifania é um acontecimento banal. Então, dentro do romance, dentro do conto, caso aqui é um conto, né? É um acontecimento banal, um esbarrão, um encontro, né? Uma janela que se abre. É uma coisa banal que ilumina a vida da personagem, abrindo-lhe a consciência, levando-a a uma reflexão, fazendo-a dar-se conta de sua problemática. No conto Amor, isso acontece quando ela vê dentro do bonde um cego mascando chicletes, uma coisa que é corriqueira, né? Banal, mas que desperta nela, né? Muitas reflexões. A epifania clariciana ela é decorrente do encontro do eu e o outro, entre o eu e o mundo. Vamos analisar o processo epifânico. Bom, o que acontece no processo epifânico? Quatro coisas. Primeiro, a personagem é disposta numa determinada situação cotidiana em um contexto comum de seu dia a dia. Depois, prepara-se um evento que é pressentido discretamente, isto é, a narrativa dá indícios de que algo está para acontecer, e a personagem inicia o processo de tensão conflitiva. Ocorre o evento que ilumina a vida, ou seja, o clímax da narrativa, ou a epifania propriamente dita. Ocorre o desfecho, onde se considera a situação da vida da personagem após o evento. E o desfecho desse conto é interessante, né? Há uma quebra da nossa expectativa no final do conto. A Ana, que é a protagonista, é a personagem feminina incapaz de gerar sua própria autonomia. Ela é refém do cotidiano, confinada aos limites do lar e da família, aquela dona de casa tradicional, retida às dimensões de uma casa numa espécie de prisão emocional, dividida entre deveres e desejos. A imagem do cego mascando chicles, né? Chicletes, faz parte do cotidiano e passaria despercebida para a maioria das pessoas, mas provocou um efeito devastador em Ana, que deixou cair as compras que carregava e chamou a atenção de todos. Agora, meus queridos, eu vou ler um trecho do conto, né? Talvez o conto inteiro, vamos ver, e eu vou analisando com vocês todos esses acontecimentos. Vamos lá? Vamos lá. Lembrando que, se você quiser adquirir a obra que contém este e outros contos, é só clicar no link que aparece na descrição deste vídeo. Não se esqueça. Vamos lá, aqui. Bom, o nome do conto é Amor, é uma ironia, né? Que quando percebemos a vida da personagem, nós é, notamos que a personagem ela dedica, né? Ela se anula para servir a toda a família, mas não há assim uma demonstração de amor, aquele amor incondicional por ela. Então, ela ama incondicionalmente e ela acaba se tornando escrava disso. Então, a palavra amor ali é assim, é um título, como outros que Clarice colocou em outros contos, né? Nós já vimos aqui
O Conto Feliz Aniversário, que é um outro conto que integra a obra Laços de Família também, é um título irônico, né? A ironia, e nesse conto Amor também. Mas ele tem outros sentidos que nós vamos perceber dentro do texto. O amor incondicional de Ana, né? Mas não é referente ao amor que o marido sentia por ela, né? Esse amor aí é um amor incondicional, ela se anula para servir a família. Então, há um pouco de ironia nisso aí. Um pouco cansada com as compras, deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Aqui, o bonde aqui é o meio de transporte lá dos anos 60. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco, procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. A palavra sumarenta significa apelativos, rico em interesse. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Então, a família de classe média pagando apartamento, uma mulher urbana, como eu falei no início aqui. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Então, o calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando, né? Então, família de classe média. O vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe. Então, o vento lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Então, olha só a comparação, como um lavrador. Figura de linguagem, a comparação. Então, compara a Ana com um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Olha a metáfora. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com jornais e sorrindo de fome. O canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava tudo tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Tá vendo? É uma entrega total à sua casa, ao seu lar, a tudo que ela tinha ali, né? Uma entrega total da personagem. Certa hora da tarde era mais perigosa. Olha a hora perigosa, né? Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. Então, que árvores são essas? Ela citou aqui no parágrafo anterior, né? Que árvores são essas? É, a rápida conversa com o cobrador de luz, a água enchendo o tanque, né? As árvores, né? Que ela chama de árvores. Seus filhos, o marido chegando, né? Sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas. Então, tudo, né? O seu cotidiano ali, ela chamava de árvores, né? E ela ia a certa hora da tarde, quando ela não tinha mais nada para fazer, né? Chamava-se de a hora mais perigosa. No entanto, sentia-se mais sólida do que nunca. Seu corpo engrossara um pouco e era de se ver o modo como cortava blusas para os meninos, a grande tesoura dando estalidos na fazenda, né? Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhava-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. A cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. Então, aqui a gente nota toda a dedicação de Ana às tarefas do lar. No fundo, Ana sempre tivera a necessidade de sentir a raiz firme das coisas. Tá? É, e isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também, sem a felicidade, se vivia.
abolindo-a. Aqui, como que ela se anula? Encontrara uma legião de pessoas antes invisíveis, que viviam como quem trabalha, com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance. Uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Olha só, gente, felicidade insuportável. Como é que pode ser uma felicidade insuportável? A vida que ela tinha antes de ter o lar. É, ela fala que essa vida, né, estava para sempre fora de seu alcance, uma exaltação perturbada de tantas vezes se confundira, né, que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criara em troca algo, enfim, compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o quisera e escolhera. Essa frase vai ser repetida aqui no texto. Tem muita repetição no texto clariciano. Assim ela o quisera e escolhera. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde. Olha a hora perigosa da tarde aqui, aquela hora em que estava tudo feito e ela não tinha mais nenhum serviço para fazer, que era quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Então, quando estava tudo organizado, era a hora perigosa. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava, um pouco em espanto, mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Então, aqui, gente, a gente nota que ela é, deixa a sua vida, né, de solteira para trás e abraça essa vida de inteira dedicação. Estou tentando achar aqui, quando ela fala, aí, mostrei a repetição, só um instantinho, procurando aqui nas minhas anotações. Isso, ok. Então, é isso mesmo que eu falei para vocês, né, sobre essa dedicação. Aí começa. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família, a revelia deles. Então, a revelia deles, ela saía para fazer compras e levar objetos para consertar, sempre trabalhando. Quando voltasse, era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Olha só, as crianças exigiam-na. Então, é aquela realmente mãe. Assim chegaria a noite, com sua tranquila vibração. É que pode ser uma vibração da noite tranquila. De manhã, acordaria, aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos, né? Como se voltassem arrependidos. Então, olha só, os móveis, encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Então, aqui é uma personificação, né? Móveis arrependidos, arrependimento é uma característica, né, humana. E ali está sendo atribuída aos móveis que estavam empoeirados, né? Só que eles já estavam limpos, né? Então, ela fala aqui que encontrava de novo empoeirados e sujos, né? Então, ela encontrava de novo no dia seguinte, né? E, quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo e alimentava anonimamente a vida. Então, ela se anulava. Estava bom assim, olha só, para ela, estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera. Então, mais uma vez, ela repete: assim ela o quisera e escolhera. Então, a repetição. O bonde vacilava no trilhos. Então, ela saiu de casa para comprar algumas coisas, né? Para fazer alguns concertos, né? E ela volta. Ela entra no bonde. O bonde vacilava nos trilhos. Entrava em ruas largas. Então, já mudou o ambiente aqui, né? Volta. O início da narrativa, ela já está dentro do bonde. Olha lá, Ana subiu no bonde lá no começo, olha lá. Um pouco cansada com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde.
depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco, procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Aí vai para a casa dela, né? O narrador nos transporta para a casa dela, conta como era o cotidiano dela, o dia a dia dela, e volta para o bonde. Tá vendo? A narrativa não é linear. O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas. Logo, um vento mais úmido soprava, anunciando mais que o fim da tarde, o fim da hora instável. Ana respirou profundamente e uma grande aceitação deu a seu rosto um ar de mulher. Ela sempre uma grande aceitação, ela se conforma. O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até o Maitá tinha tempo de descansar. Aqui, ó, o local. Então, ela iria até o Maitá, até chegar em Humaitá, tem tempo de descansar. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. Ó. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado, de pé, suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego. Esse é o cego que vai despertar nela o processo de epifania. Então, um homem que passaria assim, tranquilamente, né? Uma cena corriqueira, né, de uma cidade, vê um cego, uma pessoa com deficiência visual, em pé, né, e a Ana se depara com esse homem. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então, olha só, aquele início do processo epifânico, né? Então, ela estava tranquila no bonde, né, aceitando ali a sua função de mulher, e de repente ela se depara com o cego. Então ela viu, o cego mascava chicles, que são chicletes. Então isso aqui, gente, é uma metonímia, né? Na verdade, ele mascava uma goma de mascar, né? Goma de chicles, chiclete, né? É a marca, né? Chicles, né? Um nome estrangeiro aqui. É a goma de mascar. Um homem cego mascava chicles, que são chicletes. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar. O coração batia-lhe violento, espaçado. Então ela começa a sofrer uma certa alteração. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ela olha aquilo que não nos vê, né? O cego, né? Ele mastigava goma na escuridão. Ele não enxergava, tinha uma deficiência visual. Sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e, de repente, deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir. Olha quanta antítese aqui. Sorrir, contrário de deixar de sorrir. Como se ele a tivesse insultado. Ana olhava-o e quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio, mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. Olha aí. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Ana deu um grito e o condutor deu ordem de parada antes de saber o que se tratava. O bonde estacou, os passageiros olharam assustados. Então ela deu um grito, né, com esse sulavanco que ela levou, essa arrancada súbita do bonde, né, que jogou, despencou as coisas que estavam no colo dela, caiu tudo no chão e ela dá um grito. Incapaz de se mover para apanhar suas compras, Ana se aprumava pálida, uma expressão de rosto há muito não usada. Ressurgira-lhe com dificuldade, ainda incerta e incompreensível. O moleque dos jornais ria entregando-lhe o volume, mas os ovos se haviam quebrado no embrulho de jornal. Gemas amarelas e viscosas pingavam entre os fios da rede. Os ovos que estavam embrulhados no jornal, naquela época usavam fazer isso, né? Quebraram na hora que deu o bonde deu o arranco, né? Jogou a Ana desprevenida para trás e ela deixou cair e os ovos quebraram e o menino, né, que o moleque, né, pegou e devolveu para ela. Mas estava tudo quebrado. As gemas amarelas e viscosas pingavam entre os fios da rede, do tricô, né? O cego interrompera a mastigação e avançava as mãos inseguras, tentando inutilmente pegar o que acontecia. Então, ele está tentando entender o que está acontecendo aqui. Ele era cego, não era surdo, né? Tentando entender. O embrulho dos ovos foi jogado fora da rede, e entre os sorrisos dos passageiros e o sinal do condutor, o bonde deu a nova arrancada de partida. Então, aí foi o processo, início desse processo epifânico, que desencadeou foi a visão do homem
que tinha uma deficiência visual. Então, esse homem que tem a deficiência visual é uma metáfora da própria vida de Ana. Ela não enxerga, ela só enxerga o lar, ela só enxerga as tarefas que ela tem que cumprir, mas ela não enxerga a própria vida, né? A Ana, não mesmo tendo olhos, né, ela não consegue enxergar mais a própria vida, a vida que ela tinha antes de casar, né? Ela não se vê mais como uma a sua individualidade, né, foi abandonada em prol da sua família. Poucos instantes depois já não a olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos e o cego mascando goma, agora é goma, agora sim, não é mais uma metonímia, é goma, ficar atrás para sempre. Mas o mal estava feito. A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima, como quando a tricotara. A rede perdera o sentido e estar num bonde era um fio partido. Não sabia o que fazer com as compras no colo. E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. Olha lá, como uma estranha música, o mundo começava ao redor. O mal estava feito. Por quê? Teria esquecido de que havia cegos? Coisa, né? Comum numa cidade. A piedade a sufocava. Ana respirava pesadamente. Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento estavam agora de sobreaviso. Tinham um ar mais hostil, perecível. O mundo se tornara de novo um mal-estar. Vários anos ruíam. As gemas amarelas escorriam. Expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas na rua eram periclitantes, né? Aqui, ó. Ela diz aqui, ó. É, já, já parei aqui. Parece que a pessoa na rua perceber. Vamos lá. A piedade é sufocável. Periclitantes, né? Periclitantes são perigosas, é isso que eu queria falar. E assustadoras. É muito bom saber estudar o vocabulário para entender o texto. Então, aqui. Vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam, expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas na rua eram periclitantes, perigosas, né? Assustadoras, que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão, e por um momento a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. Perceber uma ausência de lei foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da frente, como se pudesse cair do bonde, como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma calma com que não eram. O que chamava de crise viera afinal. E sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas, sofrendo espantada. O calor se tornara mais abafado, tudo tinha ganho uma força e vozes mais altas. Na rua Voluntários da Pátria, que mais um lugar, né? Parecia prestes a arrebentar uma revolução. As grades dos esgotos estavam secas, o ar empoeirado. Um cego mascando chicles mergulhara o mundo em escura sofreguidão. Em cada pessoa forte havia ausência de piedade pelo cego, e as pessoas assustavam-na com o vigor que possui. Isso tudo está se passando dentro dela, né? O narrador está nos conduzindo pelas reflexões, pelas coisas que estão se passando, né? Dentro da cabeça da personagem. Desviou o olhar depressa. Na calçada, uma mulher deu um empurrão no filho. Dois namorados entrelaçavam os dedos sorrindo. E o cego? Ana caíra numa bondade extremamente dolorosa. Olha lá, bondade dolorosa. Olha aí, é um paradoxo, né? Uma bondade dolorosa. Ela apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto para que esta não explodisse, mantinha tudo em serena compreensão, separava uma pessoa das outras. As roupas eram claramente feitas para serem usadas e podia-se escolher pelo jornal o filme da noite. Tudo feito de modo que um dia se seguisse ao outro. E um cego mascando goma despedaçava tudo isso e através da piedade aparecia a Ana uma vida cheia de náusea doce até a boca. É, isso aqui é um pouco de, é bem psicologia, viu, gente? Só então percebeu que há muito passara do seu ponto de descida. Então, ela ali, absorvida por todos esses pensamentos, né?
ela passou do ponto onde ela deveria descer para ir para casa. Na fraqueza em que estava tudo, a atingia com um susto. Desceu do bonde com pernas débeis, olhou em torno de si, segurando a rede suja de ovo. Por um momento, não conseguia orientar-se. Parecia ter saltado no meio da noite. Então, ela desce, né? Passou do ponto, desceu e ficou um pouco desorientada. Era uma rua comprida, com muros altos, amarelos. Seu coração batia de medo. Ela procurava inutilmente reconhecer os arredores, enquanto a vida que descobrira continuava a pulsar e um vento mais morno e mais misterioso rodeava-lhe o rosto. Ficou parada, olhando o muro. Enfim, pôde localizar-se. Andando um pouco mais, ao longo de uma sebe, atravessou os portões do Jardim Botânico. Ela chega ao Jardim Botânico. Andava apressadamente pela alameda central, entre os coqueiros. Não havia ninguém no jardim. Depositou os embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho e ali ficou muito tempo. A vastidão parecia acalmá-la. O silêncio regulava a sua respiração. Ela adormecia dentro de si. Então, esse lugar aí, gente, é que está mexendo com o interior da personagem, tá vendo? É, De longe via a aléia, onde a tarde era clara e redonda, mas a penumbra dos ramos cobria o atalho. Então, aqui, é, ela está já dentro do Jardim Botânico, né? Ficou um pouco desorientada, mas começou a se acalmar, né? Dentro do Jardim Botânico. É, quando fala aqui, a palavra sebe é uma cerca de plantas, é cerca viva, tá? Eu esqueci de falar o significado de sebe aqui para você que está me assistindo, né? E aqui, quando ela fala assim, de longe, como é que é? Parei aqui. De longe via a aldeia, onde a tarde era clara e redonda, né? É, essa aldeia aqui é um caminho é, de jardim ornado de árvores, arbustos. É uma alameda, tá? O significado melhor para aldeia é alameda. Eu anotei aqui, faço sempre anotações no livro que eu estou lendo. Mas a penumbra dos ramos cobriu o atalho. Então, ela está lá dentro do jardim botânico, né? Tá lá envolvida, com aquela calma, com aquele silêncio, e ela simplesmente, gente, nesse momento, ela se esquece da sua casa, se esquece das suas funções e passa a admirar toda aquela beleza. Ao seu redor havia ruídos serenos, cheiro de árvores, pequenas surpresas entre os cipós, todo o jardim triturado pelos instantes, jamais apressados da tarde. De onde vinha o meio sonho pelo qual estava rodeada, como por um zunido de abelhas e árvores. Então, aqui é uma mistura de sensações, né? Sensações olfativas, o cheiro das árvores, sensações auditivas, né? O zumbido das abelhas, sensações visuais, né? Ali, a aléia, todas as plantas, as árvores, tudo que ela está vendo, né? Então, tem várias sensações que ela está percebendo neste momento. Tudo era estranho, suave demais, grande demais. Um movimento leve e íntimo a sobressaltou. Voltou-se rápida. Ó, nada parecia se ter movido, mas na aléia central, naquela alameda central, estava imóvel um poderoso gato. Então ela vê um animal. Seus pelos eram macios. Olha a sensação tátil aí. Em novo andar silencioso desapareceu. Inquieto olhou em torno. Os ramos se balançavam. As sombras vacilavam no chão. Um pardal ciscava na terra. E, de repente, com mal-estar, pareceu-lhe ter caído numa emboscada. Fazia-se no jardim um trabalho secreto do qual ela começava a se aperceber. Então, ela começa a se aperceber. Nas árvores, as frutas eram pretas, doces como mel. Olha a sensação, o paladar, né? Então, o jardim botânico ele proporciona realmente essas sensações, né? Dos nossos sentidos, desperta os nossos sentidos, assim como despertou na Ana. Havia no chão caroços secos, cheios de circunvoluções, como pequenos cérebros apodrecidos. Tá falando do formato, né? O banco estava manchado de sucos roxos, com suavidade intensa
rumorejavam as águas. No tronco da árvore pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranquila, o assassinato era profundo, e a morte não era o que pensávamos. Então, aqui ele usa a primeira pessoa, viu? Do plural, envolvendo aqui, né? Um pouco o leitor nesse pensamento. Quando ele fala, a morte não era o que pensávamos, aqui o uso da primeira pessoa do plural. Ao mesmo tempo que imaginário, era um mundo de se comer com os dentes, um mundo de volumosas dálias e tulipas. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudos, o abraço era macio, colado, como a repulsa que precedesse uma entrega. Era fascinante. A mulher tinha nojo e era fascinante. Então, as árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra. Agora que o cego a guiara até ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde vitórias régias boiavam monstruosas. Então, ele vai falando aqui, ela vai encontrando flores, né, dálias, tulipas, vitórias régias, né, e vai percebendo, né, todas essas sensações que o Jardim Botânico vai despertando nela, ela vai também se percebendo. As pequenas flores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlate. A decomposição era profunda, perfumada, mas todas as pesadas coisas ela via com a cabeça rodeada por um enxame de insetos enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adocicado. O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. Então, olha a comparação aí, né? O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. Era quase noite, agora, e tudo parecia cheio, pesado. Um esquilo voou na sombra. Sob os pés, a terra estava fofa. Ana aspirava com delícia. Era fascinante e ela sentia nojo. Esse nojo aqui, gente, não é nojo assim, ai, que coisa nojenta, não é isso, não. É que alguma coisa está mexendo com ela por dentro, né? Mas quando se lembrou das crianças, dos filhos, né? Diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com uma exclamação de dor. Aí veio aquela sensação, gente, está chovendo, olha só. Veio aquela sensação de de culpa, né? Ai, meus filhos, ela se lembrou. Então, ela saiu daquele estado de contemplação do Jardim Botânico quando ela se lembra das crianças. Agarrou o embrulho, avançou pelo atalho obscuro, atingiu a alameda, quase corria, e viu o jardim em torno de si, com sua impersonalidade soberba. Sacudiu os portões fechados. Então, mais uma personificação aqui, né, do Jardim Botânico, impersonalidade soberba, né? Sacudiu os portões fechados, sacudia-o segurando a madeira áspera. O vigia apareceu espantado de não a ter visto. Então, ela estava sozinha, os portões fecharam e ela ficou ali sozinha. Enquanto não chegou à porta do edifício, então aqui a narrativa corta, sai do Jardim Botânico e volta para o edifício onde fica a casa dela, né? O apartamento dela. Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia à beira de um desastre. Correu com a rede até o elevador. Sua alma batia ali no peito. O que sucedia? A piedade pelo cego era tão violenta como uma ânsia, mas o mundo lhe parecia seu, sujo, perecível, seu. Abriu a porta de casa. A sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava. Que nova terra era essa? E por um instante a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. O menino que se aproximou correndo era um ser de pernas compridas e rosto igual ao seu. O filho, né, que chegou para a mãe, que corria e a abraçava. Apertou-o com força, com espanto, protegia-se trêmula, porque a vida era periclitante, perigosa, né, assustadora. Ela amava o mundo, amava o que fora criado, amava com nojo. Olha só, aí
a, amarga o nojo, né? Então, isso aqui seria, assim, é, um paradoxo, né? Paradoxo, amargo nojo. Do mesmo modo como se fora fascinada pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a aproximação da verdade lhe provocava, avisando-a, abraçou o filho, quase a ponto de machucá-lo, como se soubesse de um mal, o cego ou o belo jardim botânico. Agarrava-se a ele, a quem queria acima de tudo. Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O que faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha. Havia lugares pobres e ricos que precisavam dela. Olha, os lugares precisavam dela. Ela precisava deles, né? Ela precisava deles. Tenho medo, disse. Senti as costelas delicadas da criança entre os braços, ouvi o seu choro assustado. Mamãe chamou o menino. Afastou, olhou aquele rosto, seu coração crispou-se. Não deixe mamãe te esquecer, disse-lhe. Tá vendo aqui? Ó, mistura a fala do narrador com a fala, né, das personagens. A criança mal sentiu o abraço se afrouxar. Escapou e correu até a porta do quarto, de onde olhou-a mais segura. Era o pior olhar que jamais recebera. O sangue subiu-lhe ao rosto, esquentando. Então, ela está com um sentimento de culpa por ter se permitido contemplar o jardim botânico. Deixou-se cair numa cadeira, com os dedos ainda presos na rede, de que tinha vergonha. Então, olha só, essa fala é, é o narrador traduzindo para o leitor o que está se passando na mente da personagem de que tinha vergonha. Não havia como fugir. Os dias que ela forjara haviam se rompido na crosta e a água escapava. Estava diante da ostra e não havia como não olhá-la. De que tinha vergonha é que já não era mais piedade, não era só piedade. Seu coração se enchera com a pior vontade de viver. Já não sabia se estava do lado do cego ou das espessas plantas. O homem, pouco a pouco, se distanciara e, em tortura, ela parecia ter passado para o lado dos que lhe haviam ferido os olhos. O jardim botânico, tranquilo e alto, lhe revelava. Com horror descobria que pertencia à parte forte do mundo e que nome se deveria dar à sua misericórdia violenta. Que nome que ela tinha que dar a essa misericórdia violenta? Então, olha só, misericórdia violenta. Então, são palavras antagônicas, né? Pode ser uma misericórdia e ter pena. E violenta, né? Seria obrigada a beijar o leproso, pois nunca seria apenas sua irmã. Um cego me levou ao pior de mim mesmo. Então, ela está chamando aquilo que ela viveu do pior de mim mesmo. Pensou espantada. Sentia-se banida, porque nenhum pobre beberia água nas suas mãos ardentes. Ah, era mais fácil ser um santo que uma pessoa. Por Deus, pois não fora verdadeira piedade que sondara no seu coração as águas mais profundas, mas era uma piedade de leão. Humilhada, olha só como é que ela se sentiu por fugir um pouco do seu cotidiano. Humilhada, sabia que o cego preferia um amor mais pobre. E estremecendo também sabia por quê. A vida do Jardim Botânico chamava, como um lobisomem é chamado pelo luar, que lá atraiu. Oh, mas ela amava o cego. Pensou com os olhos molhados. No entanto, não era com este sentimento que se iria a uma igreja. Estou com medo, disse sozinha na sala. Levantou-se e foi para a cozinha ajudar a empregada a preparar o jantar. Então, ela é mulher de classe média, tem empregada, né? Ela foi lá ajudar a preparar o jantar. É, deixa eu lá, ver aqui, lá. Então, tem mais uma comparação, né? Ela compara a vida do jardim botânico como um lobisomem atraído, né, pelo luar. Tem mais uma comparação ali, isso que eu queria dizer. É, e ela vai assim, né? É, o próximo parágrafo vai mostrando aqui os pensamentos, o inconsciente, né, da personagem. Mas a vida arrepiava como um frio. Ouvia o sino da escola, longe e constante, o pequeno horror da poeira ligando em fios a parte inferior do fogão, onde descobriu a pequena aranha, carregando a jarra para mudar a água. Havia o horror da flor se entregando lânguida, asquerosa e asquerosa às suas mãos. O mesmo trabalho secreto se fazia ali na cozinha. Perto da lata de lixo, esmagou com o pé a formiga.
O pequeno assassinato da formiga. O mínimo corpo tremia. As gotas d'água caíam na água parada do tanque. Os besouros de verão. O horror dos besouros inexpressivos. Ao redor havia uma vida silenciosa, lenta e insistente. Horror, horror. Andava de um lado para o outro na cozinha, cortando os bifes, mexendo o creme. Em torno da cabeça, em ronda, em torno da luz, os mosquitos de uma noite cálida. Uma noite em que a piedade era tão crua como o amor ruim. Olha lá, amor ruim, mais um paradoxo. Entre os dois seios escorria o suor. A fé a quebrantava, o calor do forno ardia nos seus olhos. Então, é uma noite em que a piedade era tão crua como o amor ruim. Então, aqui ela faz mais uma vez uma comparação. Então, o conto se chama Amor, mas vocês estão percebendo que ela se anula para viver para os outros, né? Para a própria família. Depois o marido veio, vieram os irmãos e suas mulheres, vieram os filhos dos irmãos. Então, aquele jantar que ela estava pensando que ela tinha que preparar, chegaram os convidados. Jantaram com as janelas todas abertas no nono andar. Perceba que os irmãos, as mulheres, os filhos não apresentam o nome de ninguém, só a Ana tem nome nesse conto. Um avião estremecia, ameaçando no calor do céu. Apesar de ter usado poucos ovos, o jantar estava bom. Também suas crianças ficaram acordadas, brincando no tapete com as outras. Era verão. Seria inútil obrigá-las a dormir. Ana estava um pouco pálida e ria suavemente com os outros. Então, aqui fala que era o verão, a época do ano, era o verão, estava muito quente, né? Sobraram poucos ovos, né? Porque eles haviam. Ela deixou cair dentro do bonde, os ovos quebraram, então tinha os ovos eram poucos, mas o jantar até que estava bom. Depois do jantar, enfim, a primeira brisa mais fresca entrou pelas janelas. Eles rodeavam a mesa, a família. Cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ver defeitos, riam-se de tudo, com o coração bom e humano. As crianças cresciam admiravelmente em torno deles. E como a uma borboleta, Ana aprendeu um instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu. Então ela queria, né? Aquele momento, ao mesmo tempo ela tinha medo, né? Ela tinha medo, mas ela queria. Depois, quando todos foram embora e as crianças já estavam deitadas, ela era uma mulher bruta que olhava pela janela. A cidade estava adormecida e quente. O que o cego desencadeara caberia nos seus dias? Então foi quando ela começou a se perceber. Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Qualquer movimento seu e pisaria numa das crianças, mas com uma maldade de amante parecia aceitar que da flor saísse o mosquito, que as vitórias rédeas boiassem no escuro do lago. O cego pendia entre os frutos do jardim botânico. Então, né? Se fora um estouro do fogão, o fogo já teria pegado em toda a casa. Pensou correndo para a cozinha e deparando com seu marido diante do café derramado. Então, o estouro do fogão tira a personagem daquele devaneio, né? Daqueles pensamentos, o estouro do fogão. Então, mais uma aqui foi um acontecimento, uma ação que tirou ela daquele momento, né? Que ela estava ainda pensando no que tinha acontecido lá no Jardim Botânico, no cego. Então, esse estouro do fogão tirou, né? Faz com que ela volte para a sua realidade. O que foi? Gritou, vibrando todo. Então, durante todo o conto, não houve diálogo. Agora sim tem um diálogo assim bem marcado. O que nós vimos foi assim um mergulho no pensamento da personagem e a fala do narrador. Aqui é um diálogo, ó. O que foi? Gritou, vibrando toda. Ele se assustou com o medo da mulher e de repente riu, entendendo. Não foi nada, disse. Sou um desajeitado. Ele parecia cansado com olheiras, mas diante do estranho rosto de Ana, espiou-a com maior atenção. Depois atraiu-a a si em rápido afago. Então, aqui, em rápido afago. Aí, olha só, é uma demonstração de afeto, mas uma coisa bem rápida. Não quero que lhe aconteça nada nunca, disse ela. Quer dizer, ela está mais preocupada com ele, né? Mesmo ela tendo passado por tudo isso, ela está ali preocupada com ele, né? O estouro do fogão. Deixe que pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro, respondeu ele sorrindo. Deixe, quer dizer, uma mulher que praticamente, né, vive para os outros, vive para a família. Então, ele deixa pelo menos acontecer isso comigo, né? Ela continuou sem força nos seus braços. Hoje de tarde, alguma coisa tranquila se rebentara, e na casa toda havia um tom humorístico, triste.
Então, humorístico e triste. É hora de dormir, disse ele. É tarde. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver, ou seja, tirando ela completamente, né, dos seus pensamentos, né, de tudo que se passava dentro dela, ele tirou. Viver era perigoso para ela. Se ela fosse viver, ela deixaria de cuidar da família, né? Acabara-se a vertigem de bondade e se atravessara o amor e o seu inferno. Penteava-se agora diante do espelho, por um instante sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Então ela apagou, tirou tudo do pensamento dela e voltou a ser aquela dona de casa. Então ela teve aqui realmente um momento, né, na vida provocado pela visão de um homem com deficiência que levou a todo aquele estado, né, aquela contemplação toda, a pensar nela, né, a ter as sensações que lhe era negada no seu dia a dia. Bom, nossa videoaula foi um pouquinho longa, vai ficando por aqui. Não se esqueça de adquirir a obra de Clarice Lispector e até a próxima.